Jacques de Molay, por vezes também chamado Tiago de Molay, em latim, e Jacobus Burgundus. Foi um religioso e militar francês, e o último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários. Nascido em Molay, comuna francesa atualmente localizada no departamento de Alto-Sona, França. Mas à época o vilarejo pertencia ao Condado da Borgonha. Muito pouco se sabe sobre sua infância e adolescência. Aos seus 21 anos de idade, como muitos filhos da nobreza europeia, de Molay entrou para a Ordem dos Cavaleiros Templários, organização sancionada pela Igreja Católica para proteger as estradas entre Jerusalém e Acre, importante porto no mar Mediterrâneo. Nobres de toda a Europa enviavam os filhos para serem cavaleiros templários, e isso fez com que a ordem passasse a ser muito rica e popular em todo o continente europeu e Oriente Médio. Em 1298, Jacques de Molay foi nomeado grão-mestre dos Templários, assumiu o cargo após a morte de seu antecessor, Teobaldo Galdino, uma posição de poder e prestígio. Mas passou por uma difícil situação e as cruzadas não estavam atingindo seus objetivos. O anticristianismo sarraceno derrotou as cruzadas em batalhas, capturando algumas cidades e portos vitais dos cavaleiros templários e dos hospitalários, outra ordem de cavalaria. Restou apenas um único grupo do confronto contra os sarracenos. Os templários resolveram, então, se reorganizar e readquirir sua força. Viajaram para a ilha de Chipre, esperando que a população se levantasse em apoio à outra cruzada. Em vez de apoio público, os cavaleiros atraíram a atenção dos poderosos senhores feudais, muitos deles seus parentes, pois para se entrar na ordem teria de se pertencer à nobreza. Em 1305, o rei da França Filipe IV, o Belo, terra de 1285 a 1314, resolveu obter o controle dos templários para impedir a ascensão da ordem no poder da Igreja Católica. Dia 13 de outubro de 1307 no Reino da França, os templários foram presos em massa por ordem de Filipe IV, o rei de França. O grão-mestre Jacques de Molay é capturado em Paris. Imediatamente após a prisão, Guilherme de Nogaret proclama publicamente nos jardins do Palácio Real em Paris as acusações contra a ordem. Esta manobra rege impedir o inquérito pontifício pedido pelo próprio grão-mestre, o qual interno à Igreja, discreto e desenvolvido com base no direito canônico, emendaria a ordem das suas faltas promovendo a sua reforma interna. A prisão, as torturas, as confissões do grão-mestre, de Molay nunca confessou as acusações como menciona anteriormente, criou um conflito diplomático com a Santa Sé, sendo o Papa o único com autoridade para efetuar esta ação. Depois de uma guerra diplomática fez-se ao processo instaurado contra a ordem entre Filipe, o Belo e Clemente V, chegam a um impasse, pois estando o grão-mestre e o preceptor da Normandia, Godofredo de Charnay sob custódia dos agentes do rei, estão no entanto protegidos pela imunidade sancionada pelo Papa e absolvidos não podendo ser considerados heréticos. Em 1314, o rei pressiona para uma decisão relativa à sorte dos prisioneiros. Já num estado terminal da sua doença, com violentas hemorragias internas que o impedem de sair do leito, Clemente V ordena que uma comissão de bispos trate da questão. As suas ordens seriam a salvação dos prisioneiros, ficando estes num regime de prisão perpétua sob custódia apostólica e assegurando ao rei que a temida recuperação da ordem não será efetuada. Perante a comissão, Jacques de Molay e Godofredo de Charnay proclamam a inocência de toda a ordem face às acusações dirigidas a ela, a comissão para o processo e decide consultar a vontade do Papa neste assunto. Ao ver que o processo estava ficando fora do seu controle e estando a absolvição da ordem ainda pendente, Filipe IV, o Belo, decide um golpe de mão para que a questão templária fosse terminada. Ordena o rapto de Jacques de Molay e de Godofredo de Charnay, então sob a custódia da comissão de bispos, e ordena que sejam queimados numa fogueira na ilha da cidade, pouco depois das vésperas, em 18 de março de 1314. Com isso Jacques de Molay passou a ser conhecido como um símbolo de lealdade e companheirismo,
pois preferiu morrer a entregar seus companheiros ou faltar com seu juramento. O rei era amigo de Jacques de Molay devido ao parentesco deles, o Delfim Carlos, mais tarde Carlos IV, R. de 1322 a 1328, era afilhado de Jacques. Mesmo sendo seu amigo, o rei de França tentou juntar a ordem dos Templários e a dos Hospitalários, pois sentiu que as duas formavam uma grande potência econômica e sabia que a ordem dos Templários possuía várias propriedades e outros tipos de riqueza. Sem obter o sucesso desejado, de juntar as duas ordens e se tornar um líder absoluto, o então rei de França armou um plano para acabar com a ordem dos Templários. Chamou o nobre francês Esquino de Floyran com a missão de denegrir a imagem dos Templários e de seu grão-mestre, e como recompensa receberia terras pertencentes aos Templários logo após derrubá-los. O ano de 1307 marcou o começo da perseguição aos cavaleiros. Apesar de possuir um exército com cerca de 15.000 homens, Jacques foi à França para o funeral de um membro feminino da realeza francesa e levou consigo alguns cavaleiros. Logo foram capturados na madrugada de 13 de outubro por Guilherme de Nogária, homem de confiança do rei Filipe IV. Durante 7 anos, Jacques de Molay e os cavaleiros aprisionados na masmorra sofreram torturas e viveram em condições subhumanas. Enquanto isso, Filipe IV gerenciava as forças do Papa Clemente V, de 1305 a 1314, para condenar os templários e suas riquezas e propriedades foram confiscadas e dadas à proteção do rei. Mesmo após 3 julgamentos, Jacques manteve sua lealdade para com seus amigos e cavaleiros, recusando-se a revelar o local das riquezas da ordem e denunciar seus companheiros. Em 18 de março de 1314, Jacques de Molay foi levado à corte especial. Como evidências, a corte dependia de confissões forjadas, supostamente assinadas pelo grão-mestre. Desmentiu as confissões. Sob as leis da época, a pena por desmentir era a morte. Foi julgado pelo Papa Clemente V, e assim como Jacques de Molay, o cavaleiro Guido de Alvernia desmentiu sua confissão e ambos foram condenados. Filipe IV ordenou que ambos fossem queimados naquele mesmo dia. Durante sua morte na fogueira, intimou aos seus 3 algozes a comparecer diante do tribunal de Deus, amaldiçoando os descendentes do então rei de França. Anos após sua morte, foi escolhido como patrono de uma ordem paramaçônica denominada Ordem de Molay, voltada para o desenvolvimento de jovens do sexo masculino. Existe a lenda de que durante sua morte Jacques de Molay jogou uma maldição sobre Filipe IV, o Belo e o Clemente V. O Papa Clemente V morreu 42 dias depois, dia 20 de abril de 1314, já o rei Filipe IV teve um derrame cerebral fulminante em 29 de novembro de 1314, 6 meses depois da morte do mestre templário. Nos próximos 14 anos, os 3 filhos do rei, seus sucessores no trono, vieram a falecer, encerrando a linhagem direta de 3 séculos da dinastia Capetingia, o que levaria à Guerra dos 100 Anos pelo trono da França. Algumas frases de Jacques de Molay. Deixe o mal cair rapidamente sobre aqueles que nos condenaram injustamente, Deus nos vingará. É só que, em um dia tão terrível, e nos últimos momentos de minha vida, eu deveria descobrir toda a iniquidade da falsidade e fazer triunfar a verdade. Declaro, então, na face do céu e da terra, e reconheço, embora para minha eterna vergonha, que cometi os maiores crimes, mas foi o reconhecimento daqueles que foram acusados de forma tão suja na ordem. Atesto, e a verdade obriga-me a atestar, que é inocente. Fiz a declaração contrária apenas para suspender as dores excessivas das torturas e apaziguar aqueles que me fizeram suportá-las. Conheço os castigos que foram infligidos a todos os cavaleiros que tiveram a coragem de revogar uma confissão semelhante, mas o terrível espetáculo que me é apresentado não é capaz de me fazer confirmar uma mentira por outra. A vida me ofereceu em termos tão infames que eu abandono sem arrependimento.